Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é integrada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Se uma inferioridade é consciente, sempre há uma chance de corrigi-la. Mas se ela é reprimida e isolada da consciência, nunca é corrigida e pode explodir de repente em um momento de desatenção. De qualquer forma, ela se torna um obstáculo inconsciente, atrapalhando nossas melhores intenções. Carl Jung fala sobre 2 tipos de sombras: a sombra pessoal, o lado sombrio desconhecido da nossa personalidade, e a sombra coletiva, o lado sombrio desconhecido da sociedade. Começando pela sombra pessoal, Jung a descreve como aquilo que uma pessoa não deseja ser. Ela representa atributos e qualidades do ego desconhecidos ou pouco conhecidos. É a soma de todas as qualidades desagradáveis que gostamos de esconder de nós mesmos. A sombra contém inferioridades que todos têm, mas preferem não reconhecer, porque parecem fracas, socialmente inaceitáveis ou até mesmo malignas. A sombra é mais visível quando estamos dominados pela ansiedade ou outras emoções, sob a influência do álcool, etc., quando podemos de repente soltar uma observação hostil durante uma conversa amigável. Quando não queremos assimilar o que desprezamos, projetamos isso nos outros. É possível conhecer a própria sombra e estar parcialmente consciente dela, ou seja, sob controle do ego. Muitas pessoas, no entanto, se recusam a reconhecer sua sombra de tal forma que o ego nem está ciente do comportamento sombrio e, portanto, não tem como controlá-lo. Nessas condições, a sombra é autônoma e pode se expressar em humores inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de seus escritos, Jung destaca a importância de desenvolver a consciência da sombra na psicoterapia e suas projeções na vida do indivíduo. Embora a sombra seja geralmente percebida como negativa, ela também pode ser positiva. Na verdade, explorar nossa sombra nos dá acesso a muitas qualidades positivas. Jung escreve que a sombra exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, escreve: a sombra não é necessariamente sempre um oponente. Na verdade, ele é exatamente como qualquer ser humano com quem se precisa conviver, às vezes cedendo, às vezes resistindo, às vezes dando amor, o que a situação exigir. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. A sombra contém todos os tipos de qualidades, forças e potenciais que, se não forem explorados, nos levam a um estado de empobrecimento na nossa personalidade, criando obstáculos inconscientes que inibem o crescimento e a incorporação dessas boas qualidades que permanecem adormecidas na nossa psique. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que ser assertivo é ser rude ou agressivo, perdendo as qualidades de confiança e a capacidade de falar por si mesma de maneira honesta e respeitosa, o que pode levar a menos proatividade, dificultando conseguir um aumento ou promoção no trabalho, ter dificuldades financeiras e assim por diante. Então, quando essa pessoa encontra alguém assertivo, no fundo sente ressentimento e culpa, tornando sua sombra mais negra e densa. Esses aspectos valiosos devem ser assimilados na experiência real e não reprimidos, cabendo ao ego abandonar seu orgulho. Também encontramos nossa sombra nos sonhos, como uma pessoa do mesmo sexo do sonhador. É o que parece ser uma crítica do nosso caráter vinda do inconsciente, um juiz interno do nosso próprio ser que nos repreende, e o resultado geralmente é um silêncio envergonhado. Devemos identificar o conteúdo da sombra e integrá-lo à nossa personalidade. Este é o processo de realização da sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Aqui começa o trabalho doloroso e longo de autoeducação, onde se deve entrar em longas e difíceis negociações com a sombra, um trabalho que podemos dizer que é o equivalente psicológico dos trabalhos de Hércules. Através do trabalho com a sombra, pode-se observar a sombra externamente, observando as próprias reações emocionais e sendo radicalmente honesto sobre as interações com os outros, e internamente explorando os próprios sonhos. Isso permite que alguém se torne iluminado e reduza o potencial destrutivo da sombra, não tanto travando uma guerra contra a escuridão, mas trazendo a escuridão para a luz e a luz para a escuridão. Como Jung escreve, não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Não devemos buscar a perfeição, mas sim a totalidade da personalidade. O processo de individuação ao longo da vida cria um equilíbrio entre os reinos consciente e inconsciente, alinhando o ego ao self, a totalidade da personalidade.
Por mais assustador ou sombrio que seja confrontar nossa sombra, encontrar a verdade traz alívio. Discernir a verdade é o processo de autenticidade, uma escavação meticulosa nas profundezas do nosso ser para explorar possibilidades e limitações, distorções e as partes enterradas e muitas vezes esquecidas de nós mesmos e nossas habilidades. A maioria das pessoas, no entanto, é muito indolente para pensar profundamente sobre até mesmo os aspectos morais de seu comportamento dos quais estão conscientes. Quanto mais considerar como o inconsciente os afeta. A sombra também pode consistir em fatores que surgem de uma fonte fora da vida pessoal do indivíduo. Aqui é onde nos deparamos com a sombra coletiva, o lado sombrio ou os aspectos desconhecidos ou pouco conhecidos de uma sociedade e cultura. Consiste naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados e coletivos. A sombra coletiva refere-se a um aspecto enorme, multidimensional, muitas vezes horrível, mas elusivo da vida humana, a uma imensidade de danos infligidos pelos seres humanos uns aos outros e ao mundo natural e aos vastos efeitos posteriores de tais danos nas gerações subsequentes. Encontramos a sombra coletiva na projeção de escuridão e inferioridade, na violência e opressão, na invisibilidade do sofrimento atual, na negação da responsabilidade atual. Enquanto o imaterial da sombra coletiva pode ser representado brutalmente em guerras, massacres e genocídios, ele também pode se esconder sob os mantos muitas vezes atraentes de atividades missionárias, como a imposição do uso de línguas específicas, uma realidade orwelliana que estamos vivenciando atualmente. Como é da natureza de todo material sombrio, seja individual ou coletivo, sua existência e influência podem ser pervasivas sem serem óbvias. A sombra coletiva se manifesta externamente em atrocidades, perseguições, sofrimento físico, doenças, pobreza, desnutrição, alcoolismo, crime, morte de culturas e assim por diante. Também pode se manifestar mais internamente em meio às complexidades de cada psique individual, como ódio de si mesmo, de sua herança e de sua cultura, depressão e sentimentos de impotência, o desejo de vingança para que outros possam experimentar algo como sua própria dor, etc. A sombra coletiva é o que historicamente tem sido rotulado como mal. Na tradição cristã, seria o diabo, e alguém que é possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e adquire uma natureza demoníaca. Nossa resposta primária ao mal para Jung deve ser a busca pelo autoconhecimento, pela totalidade que pressupõe a assimilação do material sombrio. O indivíduo deve saber implacavelmente quanto bem ele pode fazer e de que crimes é capaz. Quando há um problema conhecido em uma sociedade específica, pode ser chamado de problema sombrio se houver evidências de negação, projeção e falta de responsabilidade individual e coletiva. Portanto, assumir a responsabilidade moral, política e espiritualmente é particularmente crucial. A coragem com que suportamos nossa escuridão libera os outros de terem que carregá-la por nós. Por exemplo, para responder a exemplos de sofrimento histórico em massa, guerras, genocídios, holocaustos, opressão pervasiva, etc., cujos efeitos persistem. Como seres humanos, temos muito a aprender nesse sentido. A negação, muitas vezes conectada a um desejo de seguir em frente e deixar o passado para trás, parece a abordagem mais comum e geralmente a primeira reação. Existem e têm existido muitas tentativas de lidar com passados difíceis e dolorosos através de desculpas públicas por apoiar atrocidades, arrependimento, pagamentos de reparação após guerras, peregrinações a lugares de grande sofrimento, etc. Mas como lidamos com o passado de maneira que a integração da sombra ocorra profundamente e amplamente dentro de uma população, em vez de simplesmente a um nível simbólico através de líderes ou políticas? Lembrar e falar o que muitas vezes parece indizível é inevitavelmente um processo doloroso para vítimas e perpetradores, espectadores e testemunhas. Qualquer processo desse tipo só pode ser considerado bem-sucedido ou razoavelmente completo quando a dor, indignação, traição, sofrimento e todos os outros sentimentos tiverem sido expressos e ouvidos e quando a responsabilidade tiver sido assumida. Contar a verdade é tanto a forma mais desejável quanto a mais viável de lidar com um passado difícil. Um exemplo de uma terrível psicose em massa representada pela sombra coletiva é a Alemanha nazista, onde as pessoas caíram na natureza demoníaca através de sua sombra pessoal. Eles se juntaram ao partido nazista e fizeram coisas piores do que poderiam ter imaginado ou fariam em condições sociais normais.
Nesse sentido, a sombra pessoal é a ponte para a sombra coletiva. Portanto, é importante resolver primeiro os conflitos internos, a sombra pessoal, para que não caiamos na sombra coletiva inconscientemente. Podemos então influenciar outras pessoas e a sociedade como um todo estará melhor. Se praticarmos a atenção plena, saberemos como olhar profundamente para a natureza da guerra e, com nossa percepção, acordar as pessoas para que juntas possamos evitar repetir os mesmos horrores repetidamente. A guerra está em nós, mas também está em todos. Tudo está pronto para explodir e todos somos corresponsáveis. Para resumir, devemos primeiro reconhecer nossa sombra pessoal e entrar em longas e difíceis negociações com ela, sendo honestos conosco e nossas interações com os outros, observando nossas reações emocionais e explorando nossos sonhos, para não nos tornarmos vítimas passivas da nossa sombra e de nossas projeções inconscientes, permitindo-nos resgatar as boas qualidades que estão adormecidas dentro de nós, o que melhora nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Podemos então estar conscientes da sombra coletiva e não cair presas dela, e assumir a responsabilidade de abordar a negação de questões importantes e a falta de iniciativa individual e coletiva. A coragem de suportar nossa escuridão traz alívio para os outros, pois dizer a verdade é a forma mais desejável de lidar com um passado difícil, em vez de ignorar as atrocidades e deixar a sombra crescer cada vez mais até não poder mais crescer, e assim a história se repetir. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a sombra. Você pode apoiar o canal curtindo, comentando ou compartilhando o conteúdo.